Ricardo, sou seminarista da Diocese do Rio, também paroquiano da São Francisco de Paula. Eu vou falar um pouco do meu testemunho e depois o Evandro fala um pouquinho dele. Bem, quando me convidaram para dar o meu testemunho vocacional, treinei um pouco na base. Estou no seminário há 1 ano e 8 meses. Há 1 ano discernindo como vocacionado e há 8 meses morando. Inclusive faz 8 meses hoje de casa. E é sempre gratificante, né, a gente poder falar do que Deus faz nas nossas vidas, mas também é uma responsabilidade muito grande. Então espero que o que Deus fez na minha vida possa de alguma forma abençoar a vida de vocês também. A minha vocação, ela se deu no ordinário, né, no comum, do dia a dia. Alguns Deus usa de formas extraordinárias, usa de meios tão fortes, né, tão significativos para chamar, para atrair para si. E eu costumo dizer que eu, graças a Deus, eu não precisei de nenhuma dificuldade muito grande na minha vida para me aproximar de Deus. Tive uma criação excelente, tive uma criação boa, com muito esforço da minha mãe. E acredito que o carinho da minha família, o carinho dos meus amigos, o carinho Deus se manifestando no meu ordinário, no meu dia a dia, é que me trouxe até aqui para seguir aí mais perto. Morava em Nilópolis, no subúrbio do Rio de Janeiro, e aos 6 anos eu me mudei para Barra. Eu frequentava a capela de Santa Rosa de Lima, só que estava em obra no início, eu sou muito alérgico, e providencialmente nós tivemos que deixar de frequentar lá e frequentamos a São Francisco de Paula. Então, com 8 anos de idade, comecei a frequentar a paróquia. Na época, o padre era o Frei Saturnino, e fiz a catequese, fiz perseverança, como de adolescente, e fui caminhando. Inclusive, tem 2 casais aqui que são meus contemporâneos, que é a Vivi e o Adriano, caminhando juntos. E eu fui entendendo que ir à igreja era muito mais do que só estar na igreja. E era assim entender que eu sou a igreja, que eu sou o corpo de Cristo, que eu sou o templo, né? Eu também sou a igreja, que a minha casa é uma igreja. E tem uma frase do Papa João Paulo II que ele fala que o mundo é sustentado por 2 mãos. A mão do matrimônio, por 2 mãos sacramentais. A mão do matrimônio e a mão do sacramento da ordem. Então, a sociedade, o mundo em si, é sustentado por vocês e por sacerdotes, por homens que dão a vida, como Fredinho, Frei Morada, e eu sou projetinho, eu sou filhote. Mas é importante também dizer que tudo que me trouxe até aqui foi consequência de uma família, de um seio familiar. Uma família típica, né, meio divorciada, desde que eu tinha 4 anos de idade, mas Deus supriu todas as necessidades, nessa atipicidade, nessa diferença, nesse intempério da vida. Deus supriu e minha mãe me educou, foi mãe, foi pai, foi tudo desnecessário que eu precisava ter. Costumo dizer que assim como Jesus fez com a viúva de Naim, que ela era viúva e tinha um filho, na época, ser viúva era muito ruim. Era tido como, talvez, uma má sorte na época, né? E Jesus ressuscitou o filho daquela moça, porque ela era viúva, tinha um filho único, e ele era o único bem, né, que aquela moça tinha. E Jesus ressuscitou o filho daquela moça. E eu costumo dizer que Jesus ressuscitou a minha mãe para me dar uma boa educação e para me criar nos conselhos evangélicos, né, para me criar segundo a lei de Cristo, que é a lei do amor. Quando fiz todo o meu processo na paróquia, de grupo jovem, grupo adolescente, e depois que entrei na faculdade, entrei muito cedo, entrei com 16 anos, sou formado em Direito, e já no final da faculdade, no último ano da faculdade, e também já fazia parte da renovação carismática, da comunidade de Eloá, que agora é uma capela, né? E lá eu fui também entendendo um pouco mais da palavra de Deus, entendendo um pouco mais do que Deus queria para a minha vida. Que a vocação de todos nós é sermos santos, né? Sermos semelhantes ao nosso Deus. A nossa vocação primeira, né? E sendo santos, que na verdade não é uma meta inatingível, né? Porque ser santo é você nunca desistir, né? Você cair e levantar, né? Ser santo não é você ser puro e imaculado aqui, mas é você sempre, quando você cair, você levanta.
né? Porque Deus é o Deus da segunda chance, né? E entendendo isso, que a nossa vocação primeira é ser santo, eu fui deixando que Deus agisse no meu coração, e dando muita liberdade para que Ele falasse, para que o que Ele mandar, eu faço. Eu sempre fui muito questionador, mas também sempre fui muito obediente. Então, se eu obedeço a minha mãe, por que não obedecer a Deus, né? E aí, no último ano de faculdade, no penúltimo ano de faculdade, segundo ano de faculdade, no penúltimo, lá, último ano de faculdade, eu já tinha passado por vários estágios, sempre notas muito boas. Não sou perfeito, não, né? Estou falando assim, né? Não sou perfeito, mas notas boas, enfim. E eu sempre achei que a minha vida seria uma vida normal, me formar, casar, ter filhos e talvez ser bom naquilo que faço, né? Que a gente sempre tem que tentar ser bom naquilo que a gente faz. E aí eu comecei a me sentir muito questionado, comecei a me sentir muito incomodado, porque eu percebi que até aqui eu fiz tudo do jeito que deveria ser feito, mas que Deus de mim estava querendo mais. E é muito difícil essa decisão, porque você olha para trás, graças a Deus, como eu nunca tive nenhuma dificuldade, então você olha para trás e você vê quantas coisas você tem que deixar, né? E eu ia para a faculdade, fazia as provas, e ia para o tribunal, e sempre pensando na pregação que eu ia fazer no grupo de oração na terça-feira, sempre pensando no evangelho